Às suas ordens. O homem pode decretar algo e fazer com que isso aconteça? Definitivamente. O homem sempre decretou o que aparece em seu mundo e continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. Ele continuará a fazê-lo enquanto tiver consciência de ser homem. Nada aparece no mundo de um homem a não ser o que ele próprio decretou que deveria. Você pode até negar, mas tente o quanto quiser. Não poderá refutar esse fato, porque essa decretação baseia-se num princípio imutável. Não se comanda que coisas apareçam através de palavras ou afirmações em voz alta. Tais repetições vãs são mais frequentemente a confirmação do oposto. Decretos são feitos na consciência, ou seja, todo homem tem consciência de ser aquilo que decreta ser. O tolo, sem utilizar palavras, tem consciência de ser tolo. Portanto, está decretando que é tolo. Quando a Bíblia é lida através desta perspectiva, descobre-se que ela é o melhor livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um relato histórico de uma civilização antiga ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um drama psicológico que se passa na consciência do homem. Torne-a para si e de repente transformará seu mundo, dos estéreis desertos do Egito, na terra prometida de Canaã. Todos concordarão com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Ele não se faz coisa alguma. Mas o ponto sobre o qual o homem não concorda é a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam no que diz respeito à identidade e verdadeira natureza de Deus. A Bíblia prova sem sombra de dúvida que Moisés e os profetas estavam completamente de acordo sobre a identidade e natureza de Deus. E a vida e os ensinamentos de Jesus estão em concordância com as descobertas dos profetas de antigamente. Moisés descobriu que Deus é a consciência de ser do homem quando declarou estas pouco entendidas palavras: Eu sou, me enviou a vós. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isaías declarou: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A consciência de ser como Deus é afirmada centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar algumas poucas passagens: Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizeis que eu sou? Não é afirmado: Eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. Tampouco dito: Quem dizeis que eu, Jesus, sou? É claramente afirmado: Eu sou o caminho. A consciência de ser é a porta pela qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está constantemente visualizando aquilo que é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois o homem é sempre auto-aprisionado ou auto-liberto. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças anteriores em um Deus separado de si próprio e tomar Deus para si como sua consciência de ser, como Jesus e os profetas fizeram, transformará seu mundo com a constatação de que eu e meu Pai somos um. Esta afirmação, eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é melhor do que eu, parece muito confusa, mas, se interpretada sob a perspectiva do que acabamos de mencionar no que respeita à identidade de Deus, você verá que é muito reveladora. Consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo do qual você está consciente de ser é o Filho, que testemunha seu Pai. É como o idealizador e suas concepções. O idealizador é sempre maior do que suas concepções, mas permanece um com elas. Por exemplo, antes que você tenha a consciência de ser homem, primeiro tenha a consciência de ser.
então se torna consciente de ser homem, porém permanece como idealizador, maior do que sua concepção homem. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou ser um com Deus. Não um Deus que o homem havia criado, pois ele nunca reconheceu esse Deus. Ele disse: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, o paraíso está em você. Portanto, quando se registrou que ele subiu aos céus, isso significa que ele aumentou sua consciência ao ponto de estar apenas consciente de ser. Desta forma, transcendendo as limitações de sua concepção presente de si mesmo, chamada Jesus. Na consciência de ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo o que planejares realizar dará certo. Isto é seu decreto. Elevar-se na consciência à naturalidade de ser aquilo que deseja. Como ele expressou: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Se eu ascender na consciência à naturalidade da coisa desejada, atrairei a manifestação daquele desejo para mim. Pois ele afirma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste exato momento, atraindo para seu mundo aquilo que agora está consciente de ser. Agora pode ver o que significa você deve nascer de novo. Se está insatisfeito com sua expressão na vida presente, a única maneira de mudá-la é tirar sua atenção daquilo que parece tão real e elevar a consciência para aquilo que deseja ser. Você não pode servir a dois mestres, portanto, mudar o foco de um estado de consciência para outro é morrer para um e viver para outro. A questão, quem dizeis que eu sou, não é direcionada a um homem chamado Pedro por um chamado Jesus. Essa é a eterna pergunta feita a si mesmo por seu eu verdadeiro. Em outras palavras, quem dizeis que sois? Pois sua convicção de si mesmo, sua opinião de si mesmo, determinará sua expressão na vida. Ele afirma: credes em Deus, credes também em mim. Em outras palavras, o eu dentro de você é esse Deus. Fazer orações, portanto, é visto como reconhecer-se como aquilo que agora deseja, em vez da forma aceita de pedir a um Deus que não existe por aquilo que deseja. Então não pode ver por que os milhões de orações não são atendidas? Homens fazem orações a um Deus que não existe. Por exemplo, ter vergonha de ser pobre e pedir a um Deus por riqueza é ser recompensado com aquilo que você está consciente de ser, a pobreza. Orações, para serem bem-sucedidas, devem reivindicar em vez de implorar. Assim, se você fosse fazer uma oração para ter riquezas, dê as coisas para sua imagem de pobreza ao negar a própria evidência de seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Dizem-nos: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Já identificamos o Pai como a consciência de ser. Também identificamos a porta como a consciência de ser. Assim, fechando tua porta e fechar aquilo que eu agora estou ciente de ser e afirmando aquilo que eu desejo ser. No exato momento em que minha afirmação é estabelecida até o ponto de convicção, começo a atrair para mim mesmo a prova da minha exigência. Não questione o como dessas coisas que aparecem, pois ninguém se torna conhecedor disso. Isto é, nenhuma manifestação sabe como as coisas desejadas aparecerão. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecerão. Ele disse: eu sou o caminho. Não eu, João da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser. É o caminho pelo qual a coisa virá. Os sinais sempre se seguirão, nunca precederão. As coisas não têm qualquer outra finalidade para a consciência. Portanto,
Adquira a consciência primeiro, e a coisa será compelida a aparecer. Dizem a você: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Obtenha primeiro a consciência das coisas que está buscando e deixe as coisas para lá. Isto é o que quer dizer: tudo o que planejares realizar dará certo. Aplique este princípio e saberá o que é: prova-me e veja. A história de Maria é a história de todo homem. Maria não foi uma mulher, dando à luz de um jeito milagroso alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que permanece sempre virgem, independentemente do número de desejos a que dá à luz. Agora, olhe para si mesmo como essa Virgem Maria, engravidando de si próprio por intermédio do desejo, tornando-se um com seu desejo, a ponto de incorporar ou dar à luz ao seu desejo. Por exemplo, disse que Maria, que agora você sabe que é você mesmo, não conheceu homem algum, mas ainda assim concebeu. Ou seja, João da Silva não tem motivo para acreditar que aquilo que deseja agora seja possível, mas tendo descoberto sua consciência de ser como Deus, torna essa consciência seu esposo e concebe um filho, manifestação do Senhor. Porque teu Criador é teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, que é chamado o Senhor Deus de toda a terra. Seu ideal ou ambição é essa concepção. O primeiro comando a ela, que agora é você mesmo, é: não conte isso a ninguém, mas vá. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outrem, pois este somente será o eco de seus medos presentes. O sigilo é a primeira lei a se seguir na realização de seu desejo. A segunda, como nos é contado na história de Maria, é engrandecer ao Senhor. Já identificamos o Senhor como a consciência de ser. Portanto, engrandecer ao Senhor é reavaliar ou expandir a concepção presente de si a tal ponto que essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá à luz ao tornar-se aquilo com o qual é um só em consciência. A história da criação nos é dada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio era o Verbo. Agora, neste exato segundo, está o princípio mencionado. É o princípio de uma vontade, um desejo. O Verbo é o desejo nadando em sua consciência, buscando incorporação. A vontade em si não possui realidade, pois eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas vivem somente quando eu sou ciente de sê-las. Assim, para realizar seu desejo, a segunda linha desse versículo de João deve ser aplicada. Ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve ser fixado ou unido à consciência para que lhe seja dada a realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, assim prendendo-se à concepção anterior e dando a vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que outrora era um desejo morto ou não realizado. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês. Esse acordo nunca é feito entre duas pessoas. É entre a consciência e a coisa desejada. Você está agora consciente de ser. Então, na verdade, está dizendo a si mesmo, sem usar palavras: eu sou. Agora, se é um estado de saúde que está desejoso de obter, antes de ter qualquer evidência de saúde em seu mundo, comece a sentir-se saudável. E nesse mesmo segundo que a sensação eu sou saudável for alcançada, houve um acordo, ou seja, eu sou e saúde concordaram em ser um. E esse acordo resulta sempre no nascimento de uma criança, que é a coisa sobre o qual concordaram, neste caso, saúde. E porque fiz o acordo, expresso a coisa acordada. Então pode ver porque Moisés afirmou: eu sou me enviou. Pois qual ser fora eu sou poderia levá-lo à expressão? Nenhum. Pois eu sou o caminho, fora de mim não há Salvador.
Se você pegar as asas da manhã e voar aos 4 cantos do mundo, ou se fizer sua cama no inferno, ainda estará ciente de ser. Você é sempre levado à expressão por sua consciência, e sua expressão é sempre aquilo que está ciente de ser. Novamente, Moisés disse: Eu sou o que sou. Aqui está algo para sempre ter em mente. Você não pode colocar vinho novo em garrafas velhas, ou novos remendos em roupas velhas. Ou seja, não pode levar consigo a nova consciência a qualquer parte do velho homem. Todas as suas crenças, medos e limitações atuais são pesos que o prendem ao seu nível de consciência atual. Para transcender esse nível, deve deixar para trás tudo o que agora é seu eu presente ou concepção de si. Para fazer isso, tire sua atenção de tudo o que foi problema ou limitação e atenha-se somente a ser. Ou seja, diga em silêncio, mas sinta consigo mesmo: eu sou. Não condicione essa consciência ainda. Apenas declare-se ser e continue a fazê-lo, até que se perca na sensação de simplesmente ser, sem rosto ou forma. Quando essa expansão de consciência for alcançada, então, dentro dessa profundidade sem forma de si mesmo, dê forma à nova concepção sentindo-se ser aquilo que deseja ser. Você descobrirá nesse profundo de si mesmo que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo no mundo que você pode conceber ser é para você. Nessa consciência atual sem forma, uma realização completamente natural. O convite dado a nós pela Escritura é estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. O corpo sendo sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor, sua consciência de ser. Este é o significado do que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a não ser que deixe para trás sua concepção atual de si mesmo e assuma a natureza do novo nascimento, continuará visualizando suas limitações atuais. A única forma de mudar suas expressões de vida é mudar sua consciência, pois esta é a realidade que se solidifica eternamente nas coisas à sua volta. O mundo do homem, em cada um de seus detalhes, está na visualização de sua consciência. Não se pode mudar seu ambiente ou mundo destruindo coisas, assim como não se pode destruir seu reflexo destruindo o espelho. Seu ambiente e tudo o que há dentro dele reflete aquilo que você é na consciência. Enquanto permanecer nessa consciência, continuará a visualizá-la em seu mundo. Sabendo disso, comece a revalorizar-se. O homem dá pouco valor a si mesmo. No livro de Números, lemos: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso não significa que houve um tempo no passado longínquo em que o homem tinha a estatura de gigantes. Hoje é o dia, o eterno agora, em que as condições à sua volta adquiriram a aparência de gigantes, como o desemprego, o exército de seus inimigos, seus problemas e tudo o que parece ameaçá-lo. Esses são os gigantes que fazem com que você se sinta um gafanhoto. Mas a passagem também nos diz que você foi o primeiro, em sua própria visão, a ver-se como gafanhoto. E por causa disso foi o mesmo para os gigantes, um gafanhoto. Em outras palavras, você só pode ser para os outros aquilo que é primeiro para si mesmo. Portanto, revalorizar-se e começar a sentir-se como um gigante, um centro de poder, é diminuir todos esses gigantes anteriores e torná-los gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Isto está sendo falado não de um Deus ortodoxo, sentado no espaço, mas do Deus único, o Pai eterno, sua consciência de ser. Então desperte para o poder que você é, não como homem,
mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem rosto e sem forma, e liberte-se de sua prisão autoimposta. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa consciência é o bom pastor. O que estou ciente de ser é a ovelha que me segue. Sua consciência é um pastor tão bom que jamais perdeu uma das ovelhas que você está ciente de ser. Eu sou uma voz chamando na selva da confusão humana. Pois enquanto for consciente de ser, nunca haverá um momento em que aquilo de que estou convencido ser não me encontrará. Eu sou é uma porta aberta para entrar tudo o que eu sou. Sua consciência de ser é dona e pastora de sua vida. Portanto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É visto em sua verdadeira imagem agora, a de ser sua consciência. Nunca faltará evidência ou prova daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, por que não ser consciente de ser grande, rico, saudável, temente a Deus e todos os atributos que admira? É tão simples possuir a consciência dessas qualidades quanto possuir seus opostos, pois você não possui sua consciência atual devido ao seu mundo. Pelo contrário, seu mundo é o que é devido à sua consciência atual. Simples, não é? Simples demais, aliás, para a sabedoria do homem, que tenta complicar tudo. Paulo falou desse princípio. É para os gregos, ou sabedoria deste mundo, loucura. E aos judeus, ou aqueles que procuram por sinais, motivos de escândalo. Como resultado, o homem continua a andar na escuridão em vez de despertar para o ser que é. O homem idolatra as imagens feitas por ele próprio há tanto tempo que inicialmente acha esta revelação uma blasfêmia, já que significa a morte de todas as suas crenças anteriores em um Deus separado de si mesmo. Esta revelação trará o conhecimento de que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Você é um com sua concepção atual de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que está ciente de ser atualmente. Antes que o homem possa tentar transformar seu mundo, precisa construir a fundação. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, sua consciência de ser, é Deus. Até que isso seja firmemente estabelecido, para que nenhuma sugestão ou argumento feito por outros possam abalá-lo, ele se encontrará retornando à escravidão de suas crenças anteriores. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Isto é, continuará a ser confuso e frustrado até que encontre a causa disso. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, ou seja, que eu, João da Silva, nada faço de mim mesmo, mas meu Pai, ou aquele estado de consciência com o qual agora sou um, faz esse trabalho. Quando isso é percebido, cada vontade e desejo que surge dentro de você encontrará expressão em seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O eu que bate a porta é a vontade. A porta é sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um com aquilo que está batendo, sentindo-se um com a coisa desejada. Sentir o desejo como impossível é fechar a porta ou negar a expressão a essa vontade. Elevar-se em consciência à naturalidade da coisa sentida é abrir completamente a porta e convidar a vontade à incorporação. É por isso que constantemente se menciona que Jesus deixou o mundo da manifestação e subiu ao Pai. Jesus, como você e eu, viu tudo impossível a Jesus, como homem. Mas tendo descoberto seu Pai como um estado de consciência da coisa desejada, simplesmente deixou para trás a consciência de Jesus e elevou-se em consciência ao estado desejado, permanecendo nele até incorporá-lo. E quando se fez um com ele, tornou-se aquilo em expressão.
Essa é a mensagem simples de Jesus para o homem. Os homens são nada mais do que roupas que o ser impessoal. Eu sou a presença que chamam de Deus veste. Cada roupa tem certas limitações. Para transcendê-las e dar expressão àquilo que, como homem, João da Silva, você se vê incapaz de fazer, tire o foco de suas limitações atuais ou de sua concepção de João da Silva e funda-se na sensação de ser aquilo que deseja. Como esse desejo ou consciência recentemente obtida será incorporada, ninguém sabe, pois eu, ou a consciência recentemente obtida, tenho formas que vós não conheceis. Essas formas estão além da descoberta. Não especule quanto ao como essa consciência está se incorporando, pois nenhum homem é sábio o bastante para conhecer o como. A especulação é prova de que você não alcançou a naturalidade de ser a coisa desejada e, portanto, está cheio de dúvidas. Dizem, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberdade, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Pode-se ver por que essa afirmação é feita, pois somente sobre a rocha da fé pode-se estabelecer qualquer coisa. Se você não possui a consciência da coisa, não tem a causa ou fundação na qual construí-la. Uma prova dessa consciência estabelecida está nas palavras: Obrigado, Pai. Quando você sente a alegria de dar graças para que se sinta grato por ter recebido aquilo que ainda não está aparente aos sentidos, definitivamente tornou-se um com aquilo pelo qual agradeceu. Deus, sua consciência, não se permite zombar. Você está sempre recebendo aquilo que está ciente de ser. E nenhum homem agradece por algo que não recebeu. Obrigado, Pai, não é como muitos a utilizam hoje, uma fórmula mágica. Você nunca precisa dizer essas palavras em voz alta. Ao aplicar esse princípio enquanto se eleva em consciência, ao ponto onde está realmente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se regozija e dá graças internamente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de se elevar em consciência, e sua fé agora é a substância que vestirá seu desejo. Esta elevação em consciência é o casamento espiritual onde dois concordam em tornar-se um, e sua semelhança ou imagem é estabelecida na terra. Tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu nome. Tudo é uma medida bem grande, é o incondicional. A passagem não estabelece se a sociedade acha certo ou errado o que você peça. Fica a seu critério. Você realmente quer? Deseja? Isso é tudo que é necessário. A vida dará a você se pedir em seu nome. Seu nome não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir para sempre em nome de Deus, ou Jeová, ou Cristo Jesus, e pedirá em vão. Nome quer dizer natureza. Assim, quando você pede na natureza de uma coisa, os resultados sempre vêm. Pedir em nome é elevar-se em consciência e tornar-se um com a natureza da coisa. E você se tornará essa coisa em expressão. Portanto, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé e já o recebestes, e assim vos sucederá.